Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mais um comentário da lição com DURC. E nós estamos aqui com nossos convidados especiais dessa semana, a Elisa, a Gabi e o Matheus. E a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, de dar uma adiantada sobre os assuntos dessa lição e conversar sobre as coisas mais importantes que a gente aprendeu essa semana. Então, vamos lá. O título da lição dessa semana é A Escolha é Sua. É uma lição um tanto de responsabilidade, porque coloca sobre nós algo que somente nós podemos fazer. E é uma escolha, né? Uma questão de escolha e uma questão de vida ou morte. E aqui na nossa lição, vem falando um pouquinho do texto-chave. Eu gostaria de convidar vocês para a gente abrir. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, no capítulo 30. Você tem, nesse capítulo, Moisés, ele está, de certa forma, se despedindo do povo. Eles passaram muitos anos juntos no deserto, passaram por dificuldades, por momentos de rebelião, por momentos de obediência, por momentos de revelação da vontade de Deus. E nesse momento, Moisés ele está bem velhinho e ele está a ponto de morrer. Deus disse para ele que ele morreria, né? Então, o que um pai, antes de morrer, quer falar para o seu filho? Ele quer, geralmente, dar conselhos, né? Que é orientar, ó filho, faça isso, não faça isso, siga o meu exemplo nisso, não siga naquilo. E aí Moisés chama o povo e aí ele dá conselhos. Ali em Deuteronômio 30, a partir do verso 15, eu gostaria de pedir para o Matheus ler para a gente até o verso 20, Matheus. Aqui diz assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, e andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possível. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses e os servires. Então, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias da terra a tentais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra, como hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor girou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha só, então Moisés aqui ele está colocando diante do povo dois caminhos. Só existem dois: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ainda ele faz um apelo, né? Ele pega os céus e a terra como testemunha, né? Então agora ele está colocando diante do povo. E o interessante é que ele declara quais são as consequências de escolher a vida, né? E isso é muito interessante, porque Deus, ele vem a nós através dessas palavras e ele fala: filhos, escolham a vida, porque junto com a vida vocês vão receber as bênçãos, vocês vão ter paz, ali vem falando, vão ter prosperidade na terra, né? Então, Moisés vem trazendo todas essas consequências boas de escolher a vida. E a lição dessa semana, ela vem trazendo muito essa questão de escolha, da nossa liberdade de poder escolher, né? Da nossa liberdade de poder
dizer: "Não, Senhor, eu quero escolher a vida ou eu não quero andar contigo". É o que a gente conhece como livre-arbítrio, né. E eu queria convidar aqui os nossos convidados para nos ajudarem a falar um pouquinho sobre o que o livre-arbítrio nos revela sobre Deus, sobre quem é Deus. Olha, eu acho muito interessante, porque a lição a gente está na 3, mas sempre remete para uma característica muito importante de Deus, que inclusive você que já pegou a série do Conflito dos Séculos e leu a primeira frase e a última frase, fala que Deus é amor. Eu acho isso uma coisa incrível, incrível. E, enfim, por que eu comentei sobre isso? Porque é justamente essa questão. Tudo revela que Deus é amor. Então, por que o livre-arbítrio tem isso? Porque Deus, ele não criou a gente para ser um robozinho. Teve um vídeo que eu assisti do Amazing Facts, que era o conflito no céu, eu não lembro agora, mas era alguma coisa nesse sentido. E aí, o pastor Doug Batchelor pega um cachorrinho de metal, um robozinho, e falou assim, mas qual que... Ele pegou, comparou um cachorrinho, um robozinho e um de verdade, né? Qual que ele... Aí ele pegou e falou assim, qual deles que realmente mostra que tem amor? É aquele lá que eu estou forçando que tem ou aquele que me dá por espontânea vontade? Então, Deus, ele quer que nós sejamos livres para amá-lo ou recusar o seu caminho. E aí que eu acho que entra a questão da escolha que você falou que é tão importante a gente perceber e tomar isso em consideração, né? Então, Deus, ele faz isso porque nos ama e o desejo dele é que nós possamos ser nós, entendeu? Com ele. Então, nessa intenção, eu vejo que isso que ele faz é muito bonito, porque ele quer a gente por completo, ele não quer um pedaço da gente também, é uma coisa que ele realmente tem o desejo e ele nos criou para a liberdade. Eu acho que essa é a parte mais linda de entender tudo isso. O livre-arbítrio faz parte de quem ele é intrinsecamente. E é muito interessante porque a parte do livre-arbítrio também, a gente viu no último trimestre da lição dos jovens sobre liberdade. Ela mostrou por vários momentos em que muitos povos que foram, por muitas vezes, pegos, perseguidos e tantas coisas, quando foi o momento deles dar a liberdade, eles não deram esse livre-arbítrio, né? Porque a gente também percebe que o livre-arbítrio é um dom de Deus, né? Eu achei isso interessante. Eu queria continuar um pouquinho do que a Elisa falou, né? Pegar um gancho, porque assim, hoje no mundo a gente fala muito sobre liberdade, né? E principalmente os jovens, eles estão em busca de liberdade. Parece que realmente liberdade é a gente fazer o que a gente quiser. Mas no conceito verdadeiro do que é liberdade, nós compreendemos que ser livre não é fazer o que você quiser, é justamente fazer o que você não quer. Então, por exemplo, a gente muitas vezes não queria estudar lição, não queria estudar a Bíblia, não queria ir para a igreja, mas como nós somos livres e não escravos, nós podemos escolher fazer tudo isso. Então, Deus sempre coloca a gente, nós, no livre-arbítrio. Então, nós não temos que olhar para Deus como um Deus que predestina pessoas para a vida eterna, mas outras para a morte eterna. Isso não é uma doutrina bíblica, apesar de muitos cristãos verem Deus dessa forma, mas isso é muito perigoso, porque Deus, ele não manipula a nossa consciência. Deus realmente permite que a gente escolha. E o fato dele saber do futuro, o fato dele saber o que eu e você vamos escolher, não interfere no que vamos escolher. Porque Deus saber do futuro é como nós sabermos do passado, não tem como mudar o que está ali. Então, ele não vai apelar o coração de uns e simplesmente endurecer o coração de outros. A Bíblia constantemente fala, né, assim, em algumas histórias, por exemplo, de Faraó, lá no tempo de Moisés, que Deus endureceu o coração, mas em outros momentos fala que o Faraó mesmo endureceu o seu coração. E a gente fica assim, como assim? Deus endurece? Deus realmente faz com que uns rejeitem e faz com que outros aceitem? Então, parece algo assim um tanto quanto confuso, mas a gente começa a entender que, na verdade, Deus não endureceu o coração de Faraó e não endurece o coração de ninguém. Ele apenas permite que nós endureçamos o nosso coração se assim a gente preferir. Então, eu vejo o quanto Deus é um Deus de amor. E eu vejo até na lição trazendo esse exemplo dos pais, né? Que mesmo que os pais muitas vezes saibam o melhor caminho e queiram que seus filhos sigam esse caminho da vida, eles não vão deixar de ter o filho, mesmo sabendo da hipótese deles não seguirem o que os pais acham que é o melhor, né? E eles não vão também deixar de amar o filho se o filho seguir um caminho contrário. Ou, enfim, agora simplesmente
não vou mais amar você, filho, porque você não quer fazer o que eu quero. Não, eu creio que o amor de pai e mãe verdadeiro é o amor incondicional. Mas eles querem muito, muito, muito que os filhos escolham o caminho da vida, o caminho da prosperidade. Não a prosperidade apenas aqui, mas a prosperidade eterna. Só que mesmo querendo isso, eles não podem interferir na decisão dos filhos. Esses são os pais realmente amorosos e não opressores, né? Então, eu vejo que, por meio dessa característica dos pais, Deus se revela. Porque ele também está ali constantemente ensinando, disciplinando, e ele diz: eu repreendo e disciplino a quem amo. Só que muitas vezes, mesmo querendo que a gente siga o caminho da vida, ele não vai nos obrigar a estar ali. Ele não vai pegar a gente como meros robôs e nos colocar no caminho que a gente deve andar. A gente tem que decidir. E isso é incrível, porque na primeira lição a gente até comentou sobre isso, né? Que realmente, se não fosse por Jesus, pelo Espírito Santo, nós não teríamos livre-arbítrio. Estaríamos como escravos do pecado e ponto final. Mas Deus interferiu na história para nos dar a oportunidade de escolher. Imagina, a gente poder escolher aquele que nos escolheu primeiro. E é como o Matheus até comentou na primeira lição. Como que a gente vai rejeitar isso, né? Como que a gente vai acabar escolhendo o inimigo? É escolher a morte eterna, a perdição. É algo totalmente irracional. Então, mesmo sabendo que nós poderíamos escolher pelo caminho, né, da morte, Deus ainda assim nos dá o livre-arbítrio, né? Porque Ele não quer levar pessoas que não queiram, né? Não vai haver pessoas infelizes ali. Então, eu creio que isso fala muito sobre o amor de Deus por nós. Eu achei ótimo o que você disse, eu só queria até comentar uma coisa assim, pra quem tá em casa, por exemplo, falar, nossa, mas como assim endurecer o coração? Como assim o coração ficar duro? Não, não é o pé da letra, né? Isso é algo que acontece no sentido de Deus está batendo na nossa porta do coração, assim como é dito em Apocalipse. Deus está à porta e bate. Só que a partir do momento que a gente não abre a nossa porta do coração, por assim dizer, seria da nossa mente, porque o grande conflito acontece na mente, mas é como se a gente falasse, não, Deus, eu não quero você. Então, endurecer é fechar ainda mais a possibilidade de entrar a luz de Deus na sua vida. E não é porque ele não possa, é porque ele quer que você faça escolha. Ele não quer entrar e simplesmente chutar a porta e falar assim, tô aqui, entendeu? Ele permite você estar, quer dizer, ele permite você decidir se você quer ou não ter ele. E aí que entra o livre-arbítrio também. Eu gosto muito de história, sabe? Eu vou começar o meu comentário sobre essa pergunta contando uma história. Então pense comigo um casal apaixonado e eles se casam. E aí depois que eles se casam, o homem ele acha que ele virou proprietário da esposa. E ele passa a determinar aonde ela vai, com quem ela vai estar, o que ela vai fazer, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, que tipo de programa ela vai assistir na internet, na televisão, ou seja lá o que for, com quem que ela vai falar. O que a gente fala desse homem? Opressor. Tóxico, no mínimo. Exatamente, tá pensando exatamente nessa palavra, Elisa. Esse é um relacionamento tóxico. Por quê? Tira a individualidade. E a liberdade dela. Exatamente, ele simplesmente tirou a liberdade dessa mulher. E a gente sabe que isso é comum, infelizmente, mas é algo muito triste. Quando a gente vê uma história dessa, a gente sente aversão, a gente sente nojo, repulsa. E alguém sente vontade de pegar o homem, né, e dar um jeito nele. Tô mentindo? Só me diz se eu tô mentindo ou não. Por que Deus seria diferente? Por que o relacionamento com Deus seria diferente? Se ele não tivesse usado o livre-arbítrio, seria a mesma coisa. Ele estaria controlando constantemente o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente pensa, ou com quem que a gente está. Não seria a mesma coisa? Vou confessar que eu já fui tentado pensar, mas Deus, por que o Senhor criou a gente livre? Olha o tanto de tragédia, de desgraça que tem no mundo por causa disso. Mas e se ele não tivesse criado a gente livre? E aí? Ele seria um Deus de amor? Não seria um Deus de amor. Seria um Deus opressor, um tirano. Então, o livre-arbítrio simplesmente nos diz que Deus é amor. Basicamente isso. Revela o caráter de Deus, né? Que é o ponto do grande conflito inteiro. Exatamente.
Então, eu, Exatamente. Só pra ficar. eu comentei um pouquinho antes sobre que o Senhor, ele, quando ele nos propõe a vida, né? Quando ele diz, olha, escolham me seguir, escolham fazer a minha vontade, escolham me obedecer, ele sempre acompanha, faz com que essas propostas acompanhem promessas, né? Ele fala que se a gente escolher, vai acontecer isso, isso, isso. Mas vocês lembram, não sei se vocês lembram, quando Eva estava no jardim, né? E Deus falou que não era para ela comer do fruto da árvore, porque ela poderia morrer. Então Deus deixou clara a consequência daquela escolha. E quando Satanás veio e disse para ela comer do fruto, ele mente a respeito da consequência, né? Ele fala assim: é certo que não morrereis. E hoje acontece a mesma coisa, né? Acontece a mesma coisa. Satanás, ele continua fazendo a mesma coisa conosco. Ele oferece pra gente o pecado, o caminho do pecado, o caminho da desobediência, mas ele não fala pra gente quais são as reais consequências disso. Ele fala sobre o prazer do momento, ele fala sobre o legal que é estar ali fazendo aquilo ou desobedecendo a Deus, mas ele não fala que aquilo lá vai nos levar à morte, né? E Deus, ele é honesto conosco nesse sentido, e isso também nos fala a respeito do caráter dele, né? E vocês comentaram uma coisa antes que não faz sentido a gente não obedecer a Deus. E realmente não faz sentido, porque se a gente for pensar, o Senhor, ele nos oferece a vida com ele ou a morte sem ele. Não existe a vida sem ele, porque ele é a fonte da vida. Não existe um terceiro caminho que a gente possa seguir sem Deus e ter a vida, né? É aquela mesma história que sempre a gente fala do peixinho fora do água. Não tem como o peixinho viver fora da água. Só que muitas vezes a gente quer escolher esse terceiro caminho, a gente quer desobedecer, mas a gente quer ter a vida também, né? E a gente fica tentando ajustar o caminho de Deus para que ele fique mais parecido com o nosso, para que a gente se sinta melhor obedecendo daquela maneira ou obedecendo um pouquinho e não obedecendo completamente, né? E aí vem a segunda pergunta que eu queria colocar para vocês, é que muitas vezes nós podemos estar andando no caminho da morte, pensando que estamos andando no caminho da vida. Como que funciona esse auto-engano? Vocês poderiam explicar um pouquinho pra gente? Eu estar ali no caminho da morte, mas eu achar que tá tudo bem, que eu tô no caminho da vida. Como é que é isso? Vocês poderiam explicar pra gente? Eu acho que essa questão é muito interessante. Me faz muito pensar, assim, a irmã White é muito clara em dizer a necessidade que a gente tem de olhar sempre os nossos olhos fixos em Cristo. Porque Ele que vai nos levar, Ele que vai nos guiar e nos direcionar. Tem até uma parte que fala aqui no Mensagem aos Jovens, capítulo 9, que fala assim, ó: os rapazes e moças precisam mais da graça de Cristo, a fim de poderem introduzir na vida diária os princípios do cristianismo. O preparo para a vinda de Cristo é feito por meio dele. Então, muitas vezes, a gente vai tentando achar todos os outros caminhos, mas não Cristo, que ele é a fonte. Como a gente mesma falou, e Isa falou que ele é a fonte da vida de todas as coisas. Ela continua dizendo: para o exercício das mais altas qualidades, é privilégio de todo jovem fazer de seu caráter uma bela estrutura. Há, porém, a real necessidade de conservar-se junto a Jesus, porque ele é a nossa força, eficiência e poder. Aqui a gente está hoje, mas não é por causa da gente. Até esse capítulo é muito bom, porque ela fala assim sobre todas as nossas habilidades, e a gente acha que às vezes a gente que, tipo, nossa, sou sensacional, entendeu? Mas é Deus que te deu todas essas coisas. É sobre Ele. Porque se não fosse sobre Ele, a gente não estaria aqui, também não teria sentido nenhum a gente estar aqui hoje. E ela fala assim, ó: nem por um momento podemos confiar no nosso próprio eu. Por quê? A gente, pela nossa visão do pecado, com todas essas coisas, a gente sem Deus não tá bem, entende? Então, assim, a gente tem uma visão que não é como as coisas realmente são. Apenas Deus pode endireitar essa questão, essa nossa vida.
Aí se tiver com uma visão distorcida, né? Da realidade. Exatamente, obrigada. É exatamente isso. Então, assim, eu acho que o maior perigo de todos nós é achar que a gente tá bem sozinho, entendeu? E, assim, lógico, uns com os outros também é importante, mas dentro desse sentido é com Deus. Porque é Ele que vai dar força. E aí também entra uma coisa interessante, né? Porque eu falei, quem tá do nosso lado? Importante também estarmos com pessoas que acreditam nos mesmos princípios que a gente, que nos levem para mais perto de Cristo. Porque às vezes são irmãos que eu falo assim, olha, cuidado, não por aí não. Mas o que eu quero focar não é nas pessoas, é em Cristo. Ele vai ajudar a gente, ele vai nos falar. Porque eu não sou ninguém pra julgar a Eva e tudo mais. Não sou ninguém, acho que ninguém aqui tem o direito de julgar a Eva, tá? Falo mesmo. Mas assim, o que eu quero dizer é, ela perdeu de vista a Cristo. Assim como a gente perde de vista muitas vezes. E a gente acha que a gente tá no caminho certo, mas não tá. Aquele momento que a gente fala assim, nossa, que obra fenomenal que eu fiz e eu arrasei. Quando você pensou isso, cara, já não é sobre você. Entende? Então, eu acho que perder Cristo de vista, esse é o maior problema. E é uma coisa que não só aconteceu no passado, ou com o povo de Israel, que a gente fala assim, olha que errado que eles fizeram. A gente é igual. Mas não é porque a gente é igual que a gente vai se conformar com o nosso erro também, porque Deus não chamou a gente para isso. Mas Ele chamou a gente para mudar a nossa mentalidade, por meio dele. E eu acho que, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu acho que Jesus, ele é a chave para isso. Perfeito. Eu creio que realmente o que a Elisa falou resume bastante disso, porque o nosso coração é enganoso. Isso não é a gente que está falando, a palavra de Deus diz ali em Jeremias 17, verso 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E tem uma versão que diz assim, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Então, muitas vezes, quando a gente pensa que está seguindo os impulsos do Espírito Santo, nós estamos seguindo nada mais, nada menos do que o desejo da nossa carne, do que a gente quer, do que a gente acha melhor. E eu tô amando muito a meditação jovem, amados, desse ano. Ai, gente, quem não tem, adquire, lê, porque é incrível. E aí, esses dias para trás, estava falando justamente sobre isso. Muitas vezes nós queremos entregar para Deus os nossos planos. Então, se a gente pudesse ter a oportunidade de ter uma entrevista com Deus, tá ali frente a Deus, né, literalmente falando, tem pessoas que ao invés de levar uma folha em branco para anotar os planos de Deus, é levar uma folha toda preenchida para entregar os seus planos e a sua vontade para Deus. Então, eu creio que a palavra-chave nisso é submissão. Porque se nós somos submissos, dependentes, nós vamos realmente compreender que não é sobre nós, não é do nosso jeito, é sobre Deus, é os planos dele. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu tô seguindo a minha consciência. Mas muitas vezes a nossa consciência está cauterizada pelo pecado. Muitas vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E uma vez um pastor muito querido, que eu pude conhecer em janeiro desse ano, ele falou algo interessante, ele falou assim, nós precisamos ser sensíveis para nos tornarmos acessíveis. Então, realmente, se nós não formos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós não seremos pessoas acessíveis, né? E é interessante que em Isaías 30, verso 21, a palavra de Deus diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então, se os nossos ouvidos não estiverem envoltados com o entretenimento do mundo e com o barulho do mundo, nós vamos estar sensíveis o suficiente à voz que dirá qual é o caminho que devemos seguir. E não é qualquer voz, é a voz do Espírito Santo, porque é uma promessa. O Espírito Santo é quem nos ensina qual caminho seguir, né? Por onde ir, por que ir. Então, é muito, muito lindo quando a gente realmente se coloca ali à disposição, né, para sermos guiados. E eu queria só completar com mais um versículo que eu creio que também responde essa pergunta. Em Salmo 25, verso 4, Davi ora assim, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem, ensina-me a viver de acordo com a tua vontade, pois tu és o meu Deus e o meu Salvador. Então essa deve ser a nossa oração diária, porque senão nós vamos cair no auto-engano. Nós vamos dizer a famosa frase, todos os caminhos levam a Deus.
Isso é mentira da serpente. Não é todos os caminhos levam a Deus, não é do meu jeito e é o melhor, porque Eva pensou isso. Ela queria chegar a uma atmosfera mais elevada, sem saber que escolhendo o que era diferente do que Deus escolheu para ela, ela ia cair tão fundo que não ia prejudicar só ela, ia prejudicar milhares de gerações seguintes. Então, realmente, muitas vezes nós ouvimos a serpente e pensamos que nós somos sábios o suficiente, mas em Provérbios diz várias vezes: não confie na sua própria sabedoria. Então, nós precisamos constantemente sentir a nossa dependência de Deus, porque senão nós vamos cair, infelizmente, no auto-engano. Eu acho que eu volto a usar nessa comparação que eu usei no nosso primeiro estudo, da primeira lição. Porque a gente cai nesse auto-engano de estar andando no caminho da morte pensando que estamos no caminho da vida. Porque a nossa visão está distorcida. É como se a gente tivesse colocado os óculos que o inimigo saiu oferecendo, né? Quando a gente pegou e colocou. Uma vez que a minha visão está distorcida, eu vejo tudo errado. Quem aqui já assistiu? Eu acho que é o filme O Pequeno Peregrino. Que tem o Peregrino e tem o Pequeno Peregrino. Se não me engano, é o Pequeno Peregrino o nome daquele filme. Que mostra o rapaz que ele estava caminhando numa cidade celestial. E aí o inimigo vai dar pra ele um óculos. E aí ele via tudo assim muito legal, como se ele estivesse num parque de diversões. E aí a amiga dele começou a falar pra ele bem assim: tira esse óculos, você tá sendo iludido. E ele: não, eu não tô, você tá, não, eu não tô. Até que ele decidiu dar ouvido pra ela. E eu falei assim: tá, vou tirar o óculos. E aí quando ele tirou o óculos, ele viu que aquilo era tudo uma ilusão de ótica. Ele tava numa prisão. Mas ele tava feliz. Sim, ele tava feliz da vida porque ele tava iludido. E é exatamente isso que acontece com a gente. O pecado, nós temos agora uma natureza pecaminosa que se sente bem com o mal. Tem prazer em fazer o mal. E, além disso, tem a nossa... Como que eu posso falar? Eu pensar numa palavra não muito ofensiva. Burrice. Vamos deixar assim. Tem a nossa burrice também. E a gente vê as evidências e ainda assim a gente segue. Quem nunca? Tipo assim, tava claro, olha, eu acho que tal coisa é bom. Aí você chega, tem uma evidência. Aí você arruma uma justificativa para aquela evidência. Tipo assim, chega uma evidência de que aquilo não é bom. Aí você arruma uma justificativa para aquilo. Não, mas é que você não entendeu direito. É por causa disso, disso, disso e daquilo. Aí outro motivo, outra justificativa. Claro, não faz isso por causa disso, disso, daquilo. Não, mas não é bem assim. Tem aquele outro ponto que você não considerou. E a gente vai assim, arrumando mínimo uma desculpa, sabe? Pra seguir naquilo que a gente quer. Por quê? Porque a nossa visão tá alterada. Nossa mente foi alterada. Eu vou começar já as minhas recomendações. Então, eu vou começar recomendando esse livro aqui. A Mensagem do Terceiro Anjo, da Editora dos Pioneiros. Aqui o pastor Jones ele desenvolve um estudo tremendo sobre a justiça pela fé. E a semelhança, né? Como era o homem antes da queda, como era o homem pós-queda. E aqui ele falou uma frase que eu achei, assim, extremamente forte. Mas ele fala que o homem caído, ele está em perfeita harmonia com a mente de Satanás. Já pensou o que é isso? Está em perfeita harmonia com a mente de Satanás. E aí? É por isso que a gente tá enganado, a gente pensa que tá bem. Por quê? Porque a gente gosta disso, porque a nossa mente está distorcida. Tá em perfeita harmonia com a mente de Satanás. É assim que funciona esse auto-engano. Mas eu quero mais além disso. Quero ir além do auto-engano. Não adianta a gente saber que a gente está sendo auto-enganado, a gente precisa da solução. Qual que é a solução? E aí tem aquele texto de Filipenses, deixa eu lembrar qual é o texto exatamente, que fala bem assim, a Bíblia em português, a maior parte delas, elas trazem assim, que age também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquele vem Eu acho interessante. Se eu não me engano. 2:5. Eu lembro que é Filipenses, e se não me engano é o 2 mesmo, mas o verso eu não me lembro. Deixa eu confirmar aqui agora. Esse mesmo, obrigado, Gabi.
Então, a mente, olha aí. A Bíblia, aqui, tô com a CF, fala bem assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, do 5 ao 7. Mas eu acho interessante como ela diz na King James. Na King James diz assim, de sorte que haja também em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, é uma nova mente. Essa é a cura para esse auto-engano. Por que nós estamos nesse auto-engano? Porque a nossa mente está em perfeita harmonia com a mente de Satanás. Eu só apresentei essa frase aqui do livro, mas aqui no livro tem todo o estudo, tá bom, galera? Então, fica a dica aí, leiam o livro, é muito bom. E aí vocês vão vocês vão se deparar no meio do estudo do livro, né, com essa frase. Só que ela não vai vir assim solta, porque eu sei que ela solta assim parece muito forte, parece pesada. Mas o estudo por trás faz sentido. Você vê que tem razão. Nossa mente caída está em perfeita harmonia com a mente de Satanás. E a cura, isso causa o auto-engano. Qual que é a cura para o auto-engano? Que haja também em vós que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Essa é a única cura para esse auto-engano. Aí a gente vai voltar a ver as coisas como elas realmente são. Sem essa ilusão de ótica, sem esse óculos distorcido que o inimigo entrega para nós. E aí a gente vai ser curado desse auto-engano. E falando em dica, né, Matheus? Chegou um momento especial aqui do nosso quadro, um nosso quadro especial que se chama Indica de UIC. Então, roda a vinheta aí, pessoal. Isso aí. A nossa indicação de hoje é o livro Caminho a Cristo, especialmente o capítulo 3, que tem como título Mudança de Rumo. E vem muito a calhar com o que a gente tem falado aqui, porque se vocês prestaram atenção, a Elisa ela comentou que quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a cair no auto-engano. A Gabi falou que quando a gente não tem um coração submisso a Deus, a gente também cai no auto-engano. E o Matheus falou que quando a gente começa a colocar os óculos, a mente de Satanás, né, que a gente alimenta a nossa mente com as ilusões de Satanás, a gente também cai nesse auto-engano. E aí, o que acontece se a gente se descobre uma pessoa enganada, uma pessoa no caminho errado, né? Aqui no livro tem um trechinho que fala assim, ó. Não devemos esperar por persuasões mais contundentes, nem por melhores oportunidades, nem por um caráter mais santificado. Por nós mesmos nada podemos fazer. Devemos ir a Cristo do jeito que estamos. Então, é muito importante, porque na nossa vida a gente fez escolhas erradas já, e pode ser que a gente venha fazer em algum momento, mas a promessa é tão especial, está escrito aqui, de que a gente não deve esperar para ir a Jesus, né? Que do jeito que estamos. Eu gosto muito daquela frase que não importa quão longe você tenha ido, o caminho de volta é apenas um passo, né? Um passo para a gente voltar aos caminhos de Jesus. É uma escolha que a gente precisa fazer. Só que ninguém pode fazer essa escolha pela gente, né? A gente não pode esperar estar mais santo, estar melhor. Não, quando eu abandonar isso, quando eu deixar de fazer aquilo, quando eu parar de comer tal coisa, quando eu começar a me vestir de tal maneira. Isso, né? Aí nunca vai chegar esse dia da perfeição que a gente vai olhar para nós agora. Por isso que a gente só vai postergando essa decisão que só é possível com Cristo. Exatamente. E até tem um texto que agora eu não vou saber dizer para vocês a referência, mas a Ellen White, ela fala que a partir do momento que nós nos damos conta que nós cremos em pecado, nós devemos ir imediatamente ao trono da graça. Imediatamente. Não podemos esperar, né? Então é um convite para nós hoje, né? Um convite para que a gente possa voltar, né, aos caminhos de Jesus. E
uma coisa interessante é que a escolha que a gente faz, ela não afeta só a gente individualmente, porque nós temos amigos, nós temos familiares, temos pessoas que nós influenciamos, pessoas que nós nem imaginamos que são influenciadas pela nossa vida, né? E aí vem a terceira pergunta que eu queria que vocês ajudassem aqui a responder, que é assim, ó. Como a nossa escolha hoje pode afetar as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras? Como é que escolher a Jesus, escolher seguir o caminho de Cristo pode afetar as pessoas ao nosso redor? É realmente uma grande responsabilidade, né, Isa? Que a gente pensando no lado bom, que é o melhor que a gente deseja também, escolher a Cristo, não só a gente, mas você também do outro lado da telinha, é uma responsabilidade tanto dentro do grande conflito que nos é dada, graças a Deus que nos dá o livre-arbítrio disso. Isso me faz pensar muito assim, o exemplo que a gente vai dar para as pessoas, porque pelo nosso exemplo, muitas vezes a gente faz as pessoas irem para um caminho ou ir para o outro, né? E no Mensagens aos Jovens, que é o livro que eu estou lendo atualmente, é ótimo, fica a dica para quem está na sua casa. Minha irmã lá é muito clara em relação às decisões que a gente toma, como elas afetam a vida de outras pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a forma que a gente fala, a forma que a gente faz as coisas, elas podem encaminhar as pessoas para bem ou para mal. Lógico que a gente não é a gente que vai definir o futuro da pessoa muitas vezes, mas a gente vai ter um pezinho lá que pode colaborar ou atrapalhar a pessoa. Então eu acredito que assim, o nosso exemplo diz muitas coisas. E às vezes uma forma que a gente fala, outra forma que a gente age, a pessoa vai levar isso para bem, vai levar isso para mal e vai acabar influenciando ela. E em relação, quando eu penso assim, nesse sentido de escolha, eu penso muito também em legado. Que legado eu vou deixar para a próxima geração que vem? E aí, do meu lado marqueteiro aflora ainda mais. E aí eu te falo para você seguir a gente nas nossas redes sociais, @DeWhite no Brasil, tá bom? Porque lá no fim do ano passado, em outubro, sim, não. Enfim, no ano passado, em outubro, a gente falou sobre o nosso legado que a gente tem como povo adventista. O legado que a gente recebeu lá dos pioneiros, que eles tinham fogo nos olhos, ou seja, eles tinham fome pela verdade. A questão é, o que a gente tem feito com esse legado? A gente, como jovens adventistas, a gente tem se conformado com coisas do mundo e falado, deixa assim. Abriu já essa frechinha? Abre tudo. A gente tem sido quem? Ou a gente tem sido aquele povo que continua estudando a palavra de Deus e se firmado na verdade. A GYC procura ser esse povo, fazer parte dele. E a gente deseja que você também possa estar conosco. Nós não somos perfeitos, mas nós queremos que Cristo se faça presente aqui conosco. E por que eu tô falando tudo isso? Além de fazer uma merchan especial, porque tinha que fazer, o que a gente tem feito com a verdade que a gente tem? Será que a gente tem realmente influenciado as pessoas positivamente? Ou a gente tá falando assim, deixa como estão as coisas. E aí, nesse, deixa como estão as coisas, a gente não só leva a gente pra perdição quando a gente faz isso, ou a gente leva outras pessoas também. Porque não é sobre você ter um cargo na igreja. Meu, não tem nada a ver com isso, porque onde você está, você é uma pessoa que influencia. Você não tem que ser um digital influencer, entendeu? Você é um influenciador da sua vida, as pessoas que estão à sua volta. Que imagem de Deus você vai deixar para elas? Elisa, mas nós não somos perfeitos. Sim, é verdade. Mas isso é uma justificativa para você deixar Deus mal na foto? Não porque ele precisa de você nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que Deus você vai representar nas suas atitudes, nas suas escolhas. E eu acho que não tem muito para onde a gente ir. Ou vai representar bem a Deus, ou vai representar mal. E a gente, muitas vezes, não precisava ter acontecido assim. Entende? Então, quando eu penso, por exemplo, em relação à nossa identidade adventista, qual legado a gente vai deixar para a próxima geração? Por que não continuar com o legado que a gente recebeu? Que foi incrível quando a gente entende a história da igreja e todas essas coisas, a gente fala, cara, que incrível fazer parte desse povo. E que bênção é poder compartilhar isso para as pessoas que não conhecem. Que Deus dá essa oportunidade para a gente ser colaboradores. Enfim, parece que eu viajei na pergunta, né? Parece. Talvez eu viajei, não sei. Mas isso me lembrou muito, eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, a gente tem a oportunidade hoje de ser um bom exemplo. Por que não ser? Lógico, tem muitos problemas, a nossa vida não é perfeita, não é. Mas o que eu tô dizendo é, Deus, ele disse que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A palavra de Deus fala isso pra gente. Por que a gente não vai fazer uso dessa força, dessa ferramenta que Deus nos dá hoje? Não pra gente se vangloriar,
mas pra gente compartilhar a mensagem que nos salvou. É por isso que a gente tá aqui hoje. Entende? Então, a gente também fala muito sobre a questão de, não, porque eu quero estar na volta de Jesus e tudo mais. Mas se você não se preparar hoje, não vai ter como. Não tem o que fazer. E que preparo você vai dar para a próxima geração? Tipo, vai lá, se prepara. Você tem que se preparar. Então, que nem a Gabi postou esse dia no Instagram, falando que a sobrinha dela sentou ao lado dela e abriu a Bíblia. Porque muito mais do que falar era ela ver o que a titia Gabi estava fazendo. Lógico, nossos amigos não são crianças necessariamente, mas todo mundo de Deus anda você. Então, isso é algo importante pra gente levar em consideração. E assim, como eu falei, não é algo que surge da gente. É o Espírito de Deus. E pedir. Porque Deus quer usar a gente. Deus tem esse desejo que a gente possa resplandecer a sua luz. E que a gente possa realmente brilhar por ti. Brilhar pelo Senhor, né? Eu pensei na música, já falei a música, mas enfim. Nossa, Deus. Isso. Gente, é incrível quando nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Cristo. Em muitos momentos, a gente fica preocupado, né? Como que as pessoas vão nos ver, né? Como que aquela pessoa ali tá me vendo? Deixa eu arrumar a postura aqui, né? E até a gente aqui, né? Ficar olhando pra gente mesmo. Como é que eu falo? Deixa eu ver. E a gente tem, muitas vezes, essa necessidade, né? De saber como nós somos vistos diante das pessoas ao nosso redor. Mas, sinceramente falando, nós não temos que nos preocupar como somos vistos, mas como Cristo tem sido visto por meio de nós. Que Deus eu tenho representado, porque assim, as pessoas não estão muito ligadas no que a gente fala, mas elas observam constantemente o que a gente vive, quem nós somos, sabe? E é claro que parece um peso demais pra nós ser perfeito a todo momento, né? Tipo, toda hora tem alguém me observando, o exército celestial, o mundo, o universo tá me observando, e agora eu caí, o que eu faço? Mas a gente tem que entender que não é uma obra que nós fazemos em nós. Não é algo que dependa somente de nós. É um poder do alto, é um poder sobrenatural. Então, os nossos olhos precisam ser tirados de nós. E como Elisa falou, nós precisamos fixar nossos olhos em Cristo. Porque dele vem o querer e o dele é o efetuar. Então, se nós entendermos que por nós mesmos nós não podemos fazer nada de bom e escolher nada de bom, nós vamos realmente entregar a nossa vontade a Cristo. Nós vamos entregar tudo o que temos e somos a Cristo. Para que a cada dia o nosso eu se perca nele. E que as pessoas, ao se lembrarem de nós, que se lembrem de Cristo. Que ao pensar em nós, possam pensar realmente uma pessoa que viveu, não para ser servido, mas para servir. Porque a modelo do nosso mestre, nós somos chamados a servir. Então, muitas coisas que para o mundo é humilhante, para nós deve ser um privilégio. Realmente, nos gastar, né? Nos deixar ser gastos, ainda que amando mais, sejamos menos amados. Porque realmente nós não estamos aqui para receber aplausos, né? E quando nós olhamos para os nossos pioneiros, para os reformadores, para os cristãos em todos os tempos, a gente vê que, como a Elisa falou, eles deixam um legado para nós. E eu não sei se vai ter gerações futuras aqui nessa terra, eu espero que não. Mas se tiver, o que vai ficar para elas? Porque assim, uma vez eu vi uma frase que diz assim, que o que uma geração tolera, a outra aceita. Verdade. Em relação ao pecado. Porque é o que a nossa próxima geração vai aceitar. Então a gente tem que continuar sendo conservador. E é isso que Paulo diz a Timóteo, aquele jovem, né? Jovem tão consagrado que realmente estava disposto a aprender, né, com as pessoas mais experientes. E Paulo disse para ele, se conserve, seja conservador. E pregue a tempo e a fora de tempo. Realmente, seja o que Deus planejou para você. E eu creio que esse conselho, ele chega a nós também. Porque as Escrituras é a palavra de Deus. Então, nós devemos realmente entender quem nós somos, né? Compreender a nossa identidade e cumprir a nossa missão. Porque não tem como a gente ficar postergando por mais muito tempo a decisão. Porque, na verdade, a nossa vida eterna está em jogo. E a gente fica, não, mas isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui... E a gente vai tolerando o que a próxima geração pode ser que aceite. Então, que possamos ser conservadores, conservando essa doutrina,
conservando os marcos antigos que até aqui sustentou a Igreja de Deus, para que a gente realmente possa triunfar nesses últimos dias e dar o sonido certo da trombeta. Até, desculpa, gente, Matheus, eu prometo que eu vou te deixar falar, tá? Mas é o seguinte, o que a Gabi comentou é muito bom, porque a questão não é sobre ser o que eu quero, mas é sobre a verdade que Deus deu. A verdade em si, ela tem poder. Então, quando a gente fala dessa questão, é simplesmente representar a verdade que Deus nos deu. E quando a gente começa a tentar florear, será que a gente realmente acredita que Deus é poderoso o suficiente pela verdade fazer as coisas acontecerem? Então, eu acredito que a palavra eu entendi no sentido de a verdade precisa ser dita. A verdade, ela perdurou todos os tempos. Na lição dos jovens do trimestre passado, a gente viu a Bíblia, elas não eram, a palavra de Deus passou a não aparecer mais, mas Deus revelou. A Bíblia nunca deixou de existir, mesmo nas épocas mais sombrias da Terra. Você acha que é agora que a verdade vai desaparecer? Deus, ele tem poder suficiente para fazer a verdade prevalecer. Então, é isso. Obrigada. Bom, eu acho que antes da gente começar a pensar no como a nossa escolha hoje pode afetar as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras, eu queria convidar vocês para pensarem um pouquinho antes disso, como as nossas escolhas nos afetam. Porque se eu não preocupar nem com como as minhas escolhas vão me afetar, eu vou me preocupar com os outros. E eu queria ler um texto para vocês que fala sobre como as nossas escolhas nos afetam. Olha que texto forte, está no livro Maior Discurso de Cristo, capítulo 3. E ele diz assim, o trechinho que eu quero ler, diz assim: Deus tomou todas as providências para que possamos o texto que eu quero ler diz assim: Deus tomou todas as providências para que nos possamos tornar semelhantes a Ele. Olha só que forte. E cumpri-las-á, ou seja, as providências, né, elas vão ser efetivas. Então, e cumpri-las-á para todos quanto não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. Vocês conseguem entender o quão profundo é isso aqui? Deus quer que sejamos como Ele. Ele falou isso diversas vezes, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. E falou isso outras vezes também. E a gente fala assim, a gente não consegue. Tem razão, a gente não consegue. Como a Gabi falou, se a gente tentar, a gente vai se desesperar. Por quê? Porque a gente não consegue. Mas não é sobre a gente fazer, não é a gente que tem que fazer. Deus faz. Deus tomou todas as providências para que possamos nos tornar semelhantes a Ele. E cumpri-las-á para todos quantos não interpuserem uma vontade perversa, frustrando assim a sua graça. O que isso quer dizer pra gente? Qual que é a única coisa que pode me impedir de ser como Deus, do jeito que Ele quer que eu seja, como Ele falou mais de uma vez que eu devia ser? Qual que é a única coisa que pode impedir isso de acontecer na minha vida? A minha vontade, a minha escolha. Vocês percebem o quanto que essa questão da escolha é forte? Como é algo sério, e como o Lenço foi a Gabi que falou, a gente fica adiando, postergando, como se a gente tivesse assim a vida toda, e a gente não tem. É hoje. É por isso que o que Josué falou, escolhei hoje a quem servirás. Por quê? Porque a gente não tem a vida toda. Eu tenho agora. Agora é a única coisa que eu tenho. Não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos. Aconteceu uma coisa interessante no CIAR de 2022. 2022, acho que é 2022. Eu estava lá, eu estava na equipe de filmagens e o congresso foi muito bom, foi maravilhoso. E a última mensagem, ela foi especial e era um apelo. O pregador, ele falou exatamente sobre isso, sabe? A gente tem que escolher hoje quem que a gente quer servir. Porque hoje é o tempo que a gente tem. E a mensagem nossa é muito boa, muito tocante. Mas eu acho que essa mensagem nunca foi tão real para mim como foi naquela ocasião. Porque isso aconteceu na segunda. Na segunda não, desculpa, no domingo. O pregador fez essa mensagem.
Na segunda, a gente começou o nosso regresso. Isso foi em Santa Catarina. Na segunda, a gente começou a voltar para o Mato Grosso do Sul. E no meio do caminho, a gente tava em 2 carros. Um dos carros sofreu um acidente. E eu vou pedir para você colocar essa foto aí, Elisa. A foto que eu te mandei. E para vocês terem uma ideia da gravidade, da situação que foi o acidente, sabe? E aquela mensagem, acho que assim, nunca foi tão real. Porque no instante a gente tá vivo. E depois a gente não tá. Por quê? Porque nós somos como a erva. A erva que seca, a erva que murcha. É o que a palavra de Deus já falava. A Anissa tá se organizando para colocar a foto? Tranquilo. Meus amigos estavam dentro do carro. E eles estavam lanchando dentro do carro. E eles estavam lanchando e tinha um amigo que tava falando com a namorada dele, né, mandando mensagem assim. Aí mandou foto do lanche, toda aquela coisa de casal, né? Ele manda foto do lanche, manda mensagem, estamos jantando, não sei o que, estamos em tal parte, não sei o que, pá. Manda mensagem. Daí, de repente, ele manda mensagem pra ela. Acabamos de capotar. Vocês percebem como a situação muda, assim, em questão de segundos? De minutos, de segundos, de milésimo de segundo. Ele tava mandando mensagem pra ela, não, estamos jantando, não sei o que, pá. O congresso foi legal. De repente, acabamos de capotar. E é uma foto do carro capotado. Já vai, foto. Então, essa questão da escolha é algo extremamente sério. E a gente tem que pensar nisso. Não só como isso afeta os outros, mas como isso afeta a gente também. Quer dizer, a nossa escolha é a única coisa que pode impedir Deus de executar a vontade dele na nossa vida. E qual que é a vontade dele? A vontade dele é que sejamos como ele. Essa, então, é a foto do que sobrou do carro, né? Depois do acidente. O carro parou capotado, ele não parou nessa posição. Ele parou tombado assim de lado, então vamos supor que isso aqui é o carro, parou tombado assim. Isso aí já foi depois que o guincho tinha passado por lá e tinha destombado o carro para o guincho levar. Esse na foto soube, eu tava juntando as coisas que tinham sido espalhadas na rodovia. Exatamente, sou eu. O carro capotou mais de 5 vezes. Se vocês olharem bem aqui na frente do carro, tem um amassado aí no capô do carro. Esse amassado foi onde pegou no guarda-reio. Exatamente aí. O guarda-reio é aquela proteção, aquele tipo corrimão que tem na beira da rodovia. E o carro saiu capotando, batendo, tipo, o carro tava assim, aí bateu assim de novo, bateu assim de novo, e ninguém sabe exatamente quantas vezes o carro capotou. Eles pararam de contar quando chegou a 5 vezes. Então o carro capotou mais de 5 vezes. E numa dessas vezes bateu o guarda-reio, bateu o capô do carro no guarda-reio. Se vocês olharem bem para fora, vocês vão perceber que se tivesse pegado um pouquinho mais para trás, teria pegado na coluna do carro, lá no sustento para-brisa. Teria esmigalhado a pessoa que estava na frente. Faz sentido ou eu tô sendo dramático? Faz sentido. Faz sentido, não faz? Faz. Tudo isso em questão de segundos. Questão de segundos. Então, a gente realmente só tem hoje para escolher. A gente tem que decidir hoje quem que a gente vai servir. A gente vai servir a Deus ou não. E agora, partindo para a pergunta propriamente dita, como que a nossa escolha hoje pode afetar outras pessoas? Como vocês já viram e eu já falei, eu amo histórias. Eu vou contar mais uma. Minha mãe nunca colocou um cigarro na boca. Mas a minha mãe sofre de asma e bronquite. E o meu irmão tem bronquite. E eu sei nunca ter colocado um cigarro na boca. Sabe por quê? Porque o meu avô fumava. Puxa. E aí, eles herdaram as consequências do vício que eles nunca tiveram. Eu preciso ser mais claro do como a nossa escolha hoje pode afetar as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras. Pensa assim, ó, quem fumava era meu avô. A filha dele sofreu e o neto dele sofreu. O neto que ele nem conheceu, se vocês querem saber. Que o cigarro, né? Fez com que ele morresse. O cigarro e a bebida fizeram com que ele morresse antes de ele conhecer qualquer um dos netos. Mas as consequências estão até hoje na família. Quer dizer, é a minha mãe chegar no ambiente com mais pó, pelo de gato, minha mãe não pode. A gente só pode ter gato em casa porque minha mãe é terrivelmente alérgica. Ela tem sérios problemas respiratórios. Sem nunca ter colocado cigarro na boca. Por quê? Consequência das escolhas de outras pessoas. Interessante.
Matheus. Pode falar. Tem como responder isso de um jeito mais claro? Como a nossa escolha pode afetar as pessoas ao nosso redor e as gerações futuras? Tem. Tem mais uma história que eu quero contar, a última, prometo. Tava conversando com um conhecido e ele tava contando a história da família dele, uma história sofrida, não sei o que. Eu perguntei assim, e o seu pai? A família foi uma família conturbada, ele é filho de um filho não desejado, né? Então sempre foi uma família conturbada. A mãe e o pai nunca conviveram juntos. E aí ele falou que ele é adventista, né, conhece a verdade. O irmão também conheceu a verdade. Eu perguntei, e o seu pai conheceu a verdade? Sim. Meu pai, no final da vida, aceitou o evangelho. Nossa, que legal. Ele é estrangeiro, né? Esse meu conhecido é peruano. Ele falou bem assim, eu trouxe para o Peru, ele ficou no Brasil, perdão. Ele ficou uns 2 meses aí comigo e ele conheceu o evangelho e aceitou o evangelho. Nossa, que legal. Aí ele voltou para o Peru e lá ele conheceu um adventista que não tinha princípios morais muito corretos. Aí ele deixou de frequentar a igreja. Tá entendendo? E aí? Afetou ou não afetou? Eu acho que faltam palavras. Quer dizer, como a nossa escolha pode afetar as outras pessoas. E é por isso que o Espírito de Profecia diz que Deus escolheu limitar as ações dele. De modo que nós somos a boca dele aqui na Terra. Nós somos as representações dele aqui na Terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha que a gente vai fazer. Porque a gente está lidando com salvação de pessoas. A gente não está brincando, não é um jogo. Não é algo assim, não deu certo, eu tento de novo. Não, não é assim. Quer dizer, se a gente errar, Deus vai nos perdoar, com certeza vai. Vai nos perdoar, ele aceita de novo. Mas e as pessoas que você desviou do caminho? Isso. Então, isso é algo muito sério, a questão das nossas escolhas. As consequências muitas vezes são eternas, né? Exatamente. Nós possamos sempre escolher Deus e os caminhos dele. Porque as consequências são eternas. São eternas. Certamente são eternas. É verdade, Matheus. E assim como as consequências ruins são eternas, as boas também são eternas, né? Amém. Porque no segundo mandamento, Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a gente não viveu 1000 gerações nessa terra ainda. As misericórdias do Senhor são infinitas. Mas a gente precisa atender ao convite de Deus, né? O convite que eu quero deixar para a gente finalizar está lá em Hebreus capítulo 4, verso 7, que diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, que a gente possa tomar essa decisão hoje de caminhar ao lado de Jesus. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada por estarem nos assistindo. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com os colegas da Escola Sabatina e que possam fazer um ótimo estudo da lição. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.